Aviso rápido. Muitos têm pedido mais vídeos, mas o YouTube reduziu drasticamente a entrega do nosso conteúdo aqui. Porém, nada vai impedir que a informação circule. Faremos o que for necessário. Por isso, criamos um canal secundário, onde os vídeos são postados todo dia, sem falta. O link para se inscrever está na descrição e no comentário fixado. Vai lá e garante que a mensagem chegue até você. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se gostou, dá um like, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Vamos continuar postando aqui, mas com menos frequência por enquanto. Tem uma frase que eu ouço muito e sempre me dá um nó por dentro. A pessoa fala assim, meio rindo, meio cansada. Eu sou bom demais. Aí, ela emenda, eu faço tudo por todo mundo e ninguém faz nada por mim. E eu não estou dizendo isso para julgar, não. Eu já fui essa pessoa em vários momentos. Só que tem um detalhe aí que muda tudo. Nem sempre o que a gente chama de bondade é bondade. Às vezes é outra coisa com um nome bonito em cima. E eu quero ir bem direto ao ponto. Porque se você está aqui, é provável que isso esteja te custando caro. De um jeito bem concreto. Pode estar custando dinheiro, pode estar custando saúde, pode estar custando paz, pode estar custando relacionamento. Ou pode estar custando aquela coisa que é mais difícil de explicar, mas você sente na hora de deitar. Você virou uma pessoa que vive se empurrando para depois. Então vamos colocar duas palavras na mesa e parar de misturar uma com a outra. Bondade de verdade é escolha. Autoabandono é reflexo. Bondade de verdade tem presença. Autoabandono tem medo. Bondade de verdade te deixa com um cansaço normal, tipo trabalhei, ajudei, dormi e recuperei. Autoabandono te deixa drenado, com um ressentimento quieto, com uma raiva que você disfarça de maturidade. E eu sei que isso parece duro. Talvez eu esteja falando de um jeito que pegue no peito. Mas se eu ficar macio demais, a gente volta para o mesmo lugar. Você entendendo tudo e continuando se traindo por educação. Vamos construir isso com calma, porque tem gente que se confunde aqui por um motivo bem simples. Por fora, os comportamentos podem parecer idênticos. Você ajuda, você empresta, você cede, você faz. Só que por dentro, existem duas histórias completamente diferentes. Na bondade madura, você ajuda e continua inteiro. No autoabandono, você ajuda e se quebra um pouquinho. E ninguém vê o momento em que você se quebra, porque acontece no bastidor. Acontece naquele segundo em que você queria dizer não, mas você sente o medo subir e você diz sim com um sorriso que não tem nada de sorriso. Você quer um jeito simples de perceber qual é qual. Eu vou te dar um teste bem prático, e ele não depende de filosofia nenhuma. Depois que você diz sim, você fica mais leve ou mais pesado? Você sente expansão ou aperto? Você sente clareza ou uma espécie de neblina na cabeça? Porque a mentira do autoabandono é essa. Ele vende o sim como paz. Só que ele entrega um tipo de paz, que é anestesia. É aquela paz de evitar conflito, evitar desaprovação, evitar a sensação de ser a pessoa ruim. Aí você evita por um tempo e paga depois. Paga com o corpo, paga com o bolso, paga com a energia, paga com a dignidade. Tem um ponto que o professor Hélio Couto bate muito, e eu vou traduzir do jeito mais chão possível. A realidade que você vive não responde ao seu discurso social. Ela responde ao que você realmente está autorizando dentro de você. Se dentro você está dizendo eu não importo tanto, o mundo vai tratar isso como regra. Não porque o mundo tem raiva de você, mas porque você virou um manual ambulante ensinando como quer ser tratado. E aqui eu já quero te cutucar com uma pergunta que dói um pouco, mas ajuda muito. Você tem mais medo de magoar os outros ou de se desrespeitar? Porque muita gente vai responder a primeira, achando bonito. Só que, pensa comigo, se você tem mais medo de magoar o outro do que de se desrespeitar, você está dizendo uma coisa sem dizer. Você está dizendo que o outro
é mais importante do que você. E isso não é humildade. Isso é falta de hierarquia interna. Isso é você sem comando. E eu não estou falando de virar grosseiro, virar egoísta, virar aquela pessoa que chama falta de consideração de autenticidade. Não é isso. Aliás, deixa eu corrigir antes que alguém use isso como desculpa. Ser firme não é ser cruel. Ser claro não é ser agressivo. E dizer não te transforma automaticamente numa pessoa má. Só te transforma numa pessoa que está começando a se levar a sério. Agora vamos entrar nas situações em que isso aparece. Porque o autoabandono não chega com uma placa escrita autoabandono. Ele chega com frases lindas. Ele chega assim: eu só quero paz. Ele chega assim: eu não gosto de problema. Ele chega assim: eu prefiro ceder do que brigar. Ele chega assim: eu não quero ser ingrato. Ele chega assim: mas ele é meu pai, né? Ele chega assim: mas ela é minha mãe, né? Ele chega assim: mas eu prometi, né? Ele chega assim: mas se eu não fizer, ninguém faz. E aí você vira o responsável por tudo. E de repente, você não tem vida. Você tem manutenção. Você não tem rotina. Você tem apagador de incêndio. Você não tem relacionamento. Você tem contrato silencioso. E esse contrato silencioso é uma das coisas mais perigosas, porque ninguém assina. Só você. Você faz assim dentro: eu vou te dar tudo. Em troca, você me dá amor, reconhecimento, segurança, um lugar no mundo. Só que o outro não ouviu isso. O outro ouviu apenas você dizendo sim, 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 sim. E tem um momento em que o bonzinho, o prestativo, o correto, o gente boa, começa a virar uma pessoa amarga. E aí vem uma culpa horrível, porque ele pensa: nossa, eu ajudo todo mundo e ainda fico com raiva. Eu sou ruim. Não, você não é ruim. Você está se traindo há tempo suficiente para o corpo e a mente começarem a cobrar a fatura. E quando a fatura chega, ela chega com juros. Vamos falar de dinheiro, porque eu sei que esse é um tema que revela muito rápido onde a dignidade está alta e onde ela está pedindo socorro. Existe um tipo de pessoa que nunca cobra o que vale. Ela faz desconto antes de alguém pedir. Ela entrega a mais antes de alguém solicitar. Ela responde mensagem de cliente como se estivesse devendo favor. Ela demora para mandar orçamento porque tem medo de colocar o número e ser julgada. E quando o cliente pede desconto, ela abaixa com um sorriso e diz: imagina. Aí depois ela reclama que não prospera. Só que ela não percebe o que está comunicando. Ela está comunicando que o trabalho dela é negociável no sentido mais triste. Ela está comunicando que a própria energia é barata. E isso cria um mercado ao redor dela, que só aparece para comprar barato. E aí entra um detalhe que pouca gente admite. Tem gente que não tem dó do cliente. Tem dó de si mesmo. Dó de ser rejeitado. Dó de encarar a própria insegurança. Dó de sustentar um não do outro sem desabar. Porque cobrar o justo é suportar duas coisas ao mesmo tempo: a possibilidade do sim e a possibilidade do não. E quem vive em autoabandono não aguenta o não. Não porque o não seja devastador, mas porque ele vira prova de um medo antigo. Prova de que você não presta, de que você não é bom o suficiente, de que você não é digno. Eu vou falar uma coisa que talvez soe estranha. Às vezes a pessoa não cobra barato por humildade. Ela cobra barato por falta de intimidade com a própria potência. Se ela cobrasse o que realmente vale, ela teria que sustentar a ideia de que ela é boa. E isso é assustador para muita gente. Parece contraditório, mas é real. Tem gente que aguenta melhor a própria mediocridade do que aguenta a própria excelência. E não, eu não estou te chamando de medíocre. Eu estou dizendo que o autoabandono cria um teto. Você fica num lugar em que dá para dizer: eu até tentei. Porque se não der certo, pelo menos você não se expôs de verdade. Isso é bem humano. É feio, mas é humano. E se você está ouvindo e sentiu aquele incômodo, talvez seja porque você se reconheceu.
Agora vamos para o outro lugar onde essa confusão destrói a vida. Relacionamento. O autoabandono no amor tem uma cara específica. Ele se disfarça de cuidado. A pessoa fala: eu só quero o bem dele. Eu só quero ajudar. Eu só quero apoiar. Eu só quero ser compreensivo. Só que por trás disso, muitas vezes existe uma frase que ela não fala em voz alta. Eu preciso que você fique. Eu preciso que você me escolha. Eu preciso que você não me abandone. E aí ela faz tudo para ser escolhida. Ela vira a pessoa mais conveniente do mundo. Ela não dá trabalho. Ela não reclama. Ela não cobra. Ela entende tudo. Ela perdoa tudo. Ela passa pano para tudo. Ela vira uma espécie de casa sem tranca. Entra quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. E aí, num ponto lá na frente, ela olha e pensa: como eu vim parar aqui? Você veio parar aí no dia em que achou que amor era aguentar. E eu não estou falando de aguentar dificuldade normal de vida. Eu estou falando de aguentar desrespeito, falta de reciprocidade, exploração emocional. Amor adulto tem limite, porque limite é proteção do que é sagrado. Se você não protege, você está dizendo que aquilo não tem valor. Tem gente que acha bonito dizer: eu faço qualquer coisa por amor. Eu entendo a intenção, mas isso vira uma frase perigosa, porque o autoabandono também faz qualquer coisa. Ele só não chama de autoabandono, ele chama de amor. Então, presta atenção, o jeito mais fácil de diferenciar é esse. Bondade e amor de verdade não deixam você pequeno. Se você está ficando pequeno, se encolhendo, se desculpando por existir, se pedindo licença para sentir, não é amor. É medo. E aqui eu quero entrar num pedaço mais íntimo, porque muita gente cresceu aprendendo que ser bom era ser útil. Ser bom era ser fácil. Ser bom era não dar problema. Tem famílias em que o filho aprende cedo que a forma de receber carinho é não atrapalhar. É tirar nota boa. É não reclamar. É ser o que o adulto precisa que ele seja. E aí esse filho cresce e vira um adulto que faz isso com todo mundo. No trabalho, ele vira o funcionário que aceita tudo. No amor, ele vira o parceiro que engole tudo. Na amizade, ele vira o terapeuta não pago. Na igreja, ele vira o servo que não tem direito de estar cansado. E ele vai se orgulhando disso. Porque o orgulho do bonzinho é silencioso. Ele não diz eu sou melhor. Ele diz eu só tento fazer o certo. Mas no fundo tem uma sensação de superioridade moral. Uma sensação de eu aguento mais do que vocês. Só que isso não sustenta. O corpo cobra. E aí eu preciso falar de corpo. Porque se você quer um alarme honesto, o corpo é o melhor. A mente dá desculpa. O corpo não. Autoabandono costuma aparecer no corpo como garganta fechando antes de conversar. Como estômago embrulhando quando chega mensagem de alguém específico. Como ombro duro, mandíbula travada, dente rangendo à noite. Como cansaço que não passa mesmo depois de dormir. Como aquela necessidade de açúcar, café, estímulo. Porque por dentro você está vazio. E eu sei, isso pode soar como psicologismo barato. Deixa eu ser cuidadoso aqui. Eu não estou dizendo que toda doença é culpa de emoção. Eu não estou dizendo que se você colocar limite você nunca mais vai sentir nada. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o corpo é um mensageiro. E se você vive se ultrapassando, ele vai tentar te avisar. Primeiro com coisa pequena, depois com coisa maior. E tem um detalhe cruel. Autoabandono dá uma sensação de virtude. Então você acha que está sendo forte. Só que muitas vezes você está só anestesiado. Vou te dar um exemplo muito comum. Você recebe uma mensagem de alguém pedindo favor. Pode ser trabalho, pode ser família, pode ser amigo. E você já sabe que não quer. Você sente na hora. Só que você não responde na hora. Você fica horas pensando como responder. Você escreve e apaga. Escreve e apaga. Aí você responde sim, só para acabar com o desconforto. Isso é autoabandono. Porque o desconforto não vinha do pedido.
vinha do limite que você não sabe sustentar. E esse é o ponto. O limite não é uma frase, é um músculo. E músculo se constrói com repetição. Só que aqui tem uma coisa que muda o jogo. Muita gente tenta colocar limite do jeito errado. Ela tenta colocar limite com raiva acumulada. Aí ela explode. Aí ela vira agressiva. Aí ela ofende. Aí depois ela se culpa. Aí volta a ser boazinha para compensar. Isso vira um pêndulo. Um dia você é capacho. No outro dia, você é bomba. E você fica sem identidade. Você não confia em si mesmo. Você pensa, eu não sei ser firme sem ser ruim. Então, eu vou te dar uma forma mais inteligente. Começa com limites pequenos, sem drama, sem explicação longa. E aqui, eu quero te dar frases prontas. Não porque você é incapaz, mas porque na hora a cabeça trava e você cai no automático. Vamos imaginar que alguém pede algo que você não quer fazer. Você pode dizer, hoje eu não consigo. Você pode dizer, eu vi sua mensagem, vou te responder com calma amanhã. Você pode dizer, eu entendi, mas eu não vou assumir isso. Você pode dizer, eu prefiro não. Você pode dizer, não é uma boa para mim. E você para aí. Você não precisa justificar como se estivesse num tribunal. Justificativa demais vira convite para negociação. E se a pessoa está acostumada com você se doando, ela vai negociar. E vai negociar até você ceder. E aí você aprende uma coisa importante. O desconforto do outro não é sua responsabilidade. A emoção do outro não é sua dívida. Eu sei que isso dá um medo. Dá aquele medo de parecer egoísta. Dá aquele medo de perder gente. Dá. E eu não vou mentir. Você vai perder algumas pessoas. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque dói. É bom porque revela. Quando você para de se abandonar, você descobre quem te amava e quem te consumia. Quem gostava de você e quem gostava do que você entregava. E tem um truque mental que ajuda muito aqui. Quando a culpa vier, você pergunta assim para você: eu estou sentindo culpa por proteger minha energia ou por fazer mal a alguém? Porque tem gente que chama desconforto de culpa. Ela sente um desconforto normal de dizer não e interpreta como culpa moral. Mas não é culpa moral, é abstinência. Abstinência da aprovação. A aprovação vira uma droga. Você vai lá, dá um sim, recebe um obrigado, recebe um sorriso, recebe um elogio, e aquilo te acalma por 5 minutos. Aí você repete. E quando você tenta parar, parece que você vai morrer. Mas não vai. Você só vai tremer um pouco. Você só vai ficar inquieto. E isso passa. Agora deixa eu fazer uma quebra aqui, porque eu quero inverter a câmera por 1 minuto. E eu vou falar uma coisa que talvez você não espere. E se você não é o bonzinho? E se você é a pessoa que se acostumou a receber? Eu não estou falando de você que pede ajuda de vez em quando. Eu estou falando de você que testa o limite do outro. Que manda mensagem tarde e espera a resposta. Que pede favor como se fosse obrigação. Que se irrita quando o outro diz não. Que some quando o outro precisa. Se você é essa pessoa, isso aqui também é para você. Porque você está preso no mesmo sistema. Só do outro lado. Você está preso na ideia de que o mundo existe para te atender. E isso também te enfraquece. Porque você vira dependente. Você vira uma pessoa que não aprende a sustentar o próprio peso. E mais cedo ou mais tarde, o mundo te cobra. Às vezes na forma de rejeição. Às vezes na forma de solidão. Às vezes na forma de um fracasso que te obriga a amadurecer. Eu estou falando isso porque tem gente que alterna os 2 papéis. Em alguns lugares ela é bonzinha. Em outros, ela é exigente. Ela é bonzinha no trabalho e exigente em casa. Ela é bonzinha com a mãe e exigente com o parceiro. E ela não percebe que o problema real é o mesmo. Falta de centro. Quando você não tem centro, você oscila. Você vira refém do ambiente. E isso cansa. Agora eu volto para o eixo, que é a diferença entre bondade e autoabandono. Bondade madura
tem um ingrediente que parece pequeno, mas muda tudo. Ela tem liberdade. Se eu ajudo, eu escolho. Se eu não ajudo, eu escolho. Isso é soberania. Autoabandono não tem escolha. Ele tem medo. Se eu ajudo, eu evito rejeição. Se eu não ajudo, eu sinto pânico. Isso é prisão. E não adianta pintar a prisão de dourado e chamar de espiritualidade. Não é. O professor Hélio fala muito sobre dignidade. E eu gosto dessa palavra porque ela não tem perfume de autoajuda. Dignidade é simples. É você se tratar como alguém que merece respeito. Não por ser melhor, mas por existir. E dignidade aparece em coisas pequenas, ridiculamente pequenas. Você come o que te faz bem, ou você come o que sobrou? Você dorme o suficiente, ou você se pune com cansaço? Você marca um médico quando precisa, ou você só vai quando desaba? Você responde mensagem quando pode, ou você se obriga a estar disponível? Você veste uma roupa que te representa, ou você se esconde? E eu sei que parece bobagem. Só que pequenas escolhas repetidas viram identidade. Identidade vira padrão. Padrão vira vida. Você quer um exercício que dá um choque honesto? Faz por uma semana isso aqui. Antes de dizer sim para qualquer coisa, você espera 10 segundos. Só 10. E nesses 10 segundos, você pergunta: eu quero ou eu tenho medo? Porque se você treinar isso, você começa a separar. Você começa a perceber que muitos dos seus sims não são generosidade. São fuga. Fuga de conflito. Fuga de silêncio. Fuga de ser visto como ruim. Fuga de desagradar. Fuga de ficar sozinho. E aí a gente entra numa camada mais profunda. O autoabandono não é só hábito social. Ele é uma tentativa de sobreviver. Muita gente aprendeu, quando era pequena, que ser rejeitado significava risco. Então a mente adulta ainda reage como se fosse risco real. Por isso que um não de alguém vira tragédia interna. Por isso que um olhar torto vira terremoto. E aqui tem um cuidado importante. Eu não estou dizendo que você tem que virar uma pessoa imune, fria, blindada. Isso é outro tipo de armadura. Eu estou dizendo que você pode ser sensível sem ser submisso. Sensibilidade sem limite vira ferida aberta. Limite sem sensibilidade vira dureza. A maturidade é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso dá trabalho. Não é glamuroso. É treino. Agora vamos falar de um tipo específico de autoabandono que é muito comum em gente inteligente. É o autoabandono intelectual. A pessoa entende tudo. Ela explica tudo. Ela racionaliza tudo. Ela tem palavras lindas. Só que ela não faz. Ela entende a teoria do limite, mas na hora de colocar o limite, ela trava. Ela entende a teoria do amor próprio, mas na prática ela se trata como lixo. Ela entende a teoria da abundância, mas na hora de cobrar, ela treme. E aí ela fica num lugar perigoso. Ela vira uma pessoa que tem consciência, mas não tem coragem. E consciência sem coragem vira tortura. Porque você sabe o que está acontecendo e mesmo assim você repete. Eu vou te dar um jeito de sair disso sem precisar virar um personagem. Você começa a fazer promessas pequenas e cumprir. É simples assim. Você promete para você que vai caminhar 15 minutos e você vai. Você promete que vai responder aquela mensagem amanhã. E você responde amanhã. Você promete que vai dormir mais cedo 2 vezes na semana e você faz. Porque autoabandono no fundo é isso. É você quebrando pactos consigo mesmo. E toda vez que você quebra um pacto, você perde confiança em si. E quando você perde confiança em si, você busca fora. Busca validação, busca aplauso, busca aprovação. Então o caminho inverso é construir confiança interna de novo. E isso é feito com coisas pequenas, coisas até meio sem graça. Agora vamos voltar para o dinheiro com um pouco mais de profundidade, porque tem uma armadilha que destrói muita gente boa. Existe a bondade que dá desconto porque quer ajudar alguém que está num momento difícil. Isso é humano. Isso é bonito.
Só que existe a outra coisa, que é o desconto como identidade. Você vira a pessoa do desconto. Você vira a pessoa do favor. Você vira a pessoa da exceção. E aí o que acontece? Você atrai gente que vive de exceção. Gente que sempre está num momento difícil. Gente que sempre tem uma história triste. Gente que sempre promete pagar depois. E eu não estou dizendo que todo mundo que pede desconto é mau. Eu estou dizendo que você precisa ter critério. Porque o mundo testa limite. E aqui vai uma regra que ajuda muito. Caridade não é confusão. Se você quer ajudar alguém, ajuda com clareza. Você fala, eu vou te dar isso como presente, sem cobrança, sem expectativa. Ou então você fala, eu vou cobrar menos desta vez e estas são as condições. O que não dá é você cobrar menos fingindo que está tudo bem e esperando que o outro adivinhe que você está se sacrificando. Isso vira ressentimento. E ressentimento é veneno. E deixa eu falar de ressentimento com a honestidade que ele merece. Ressentimento é raiva com cara de educação. É raiva que você não se permitiu sentir na hora. Aí ela fica embaixo fermentando. E o problema do ressentimento é que ele muda você. Ele te deixa sarcástico. Ele te deixa impaciente. Ele te deixa com uma tristeza que você não sabe explicar. Tem gente que está triste e nem é por tristeza. É por raiva engolida. E a raiz disso costuma ser simples. Você disse sim demais quando queria dizer não. Agora eu vou entrar num tema delicado, que é a culpa religiosa e a culpa moral. Porque muita gente confunde bondade com se diminuir. Confunde virtude com escassez. Confunde humildade com autoapagamento. Humildade não é você se diminuir. Humildade é você se ver como realmente é. Nem maior, nem menor. Autoabandono é você se ver sempre menor. E isso vira uma forma de arrogância escondida. Sim, arrogância. Porque você está se colocando como exceção negativa. Você está dizendo, eu sou o tipo de pessoa que não merece. Eu sou o tipo de pessoa que não pode. Eu sou o tipo de pessoa que tem que aguentar. Isso é uma crença de identidade. E identidade é teimosia. E eu sei que isso pode dar um choque. Porque você se identifica com ser bom. Você se orgulha de ser correto. Só que eu preciso te dizer uma verdade simples. A bondade que te destrói não é bondade. É autoviolência fantasiada de virtude. E a vida não pede autoviolência, a vida pede presença. Agora vamos ficar bem práticos de novo. Eu quero te dar um checklist, quase como se fosse um detector de autoabandono. Você pode ouvir isso e pensar em situações reais. Sinal 1. Você faz e não conta. Você diz que está tudo bem, mas depois você joga na cara, nem que seja de forma indireta. Tipo, eu fiz isso pra você, mas tudo bem. Esse tudo bem com veneno dentro é sinal claro. Sinal 2. Você faz e se ressentia do tempo que gastou. Mas ao mesmo tempo, você se acha ruim por se ressentir. Você fica duplamente preso. Sinal 3. Você faz com medo da reação, não com vontade. Com medo. Medo de perder, medo de briga, medo de ficar sozinho. Sinal 4. Você faz e depois você se sente vazio, como se tivesse sido usado. Sinal 5. Você faz e espera retorno. Espera que o outro seja como você. Espera que o mundo te dê medalha. E quando não dá, você desaba. Na bondade madura, o retorno não é exigência. Ele pode até acontecer, mas não é contrato. Agora, sinal de bondade madura. Você ajuda e não se sente menor. Você ajuda e não fica contando. Você ajuda e, se o outro não agradece, você acha deselegante, mas isso não te destrói. Você ajuda e se virar repetição sem reciprocidade, você para sem virar inimigo. E isso é uma arte. Porque muita gente acha que colocar limite é cortar amor. Não é. Muitas vezes é preservar amor. Porque se você deixa virar exploração, o amor morre. Vira raiva. Agora eu quero abrir um parêntese mental, sem colocar parêntese no texto, só para te explicar uma coisa.
Tem gente que está ouvindo isso e pensando: então eu tenho que virar duro, então eu tenho que virar frio, então eu tenho que virar egoísta. Não. Você tem que virar claro. Clareza é o oposto de manipulação. Autoabandono manipula sem querer, porque ele dá esperando receber. Isso é manipulação passiva. Não é maldade, mas é manipulação. Clareza é: eu posso, eu quero, eu vou. Ou então, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Simples. Doloroso às vezes, mas limpo. E eu vou te dizer um efeito colateral bom que acontece quando você começa a ser claro. Você começa a se atrair gente clara. Porque gente confusa se sente desconfortável com clareza. Ela tenta te puxar de volta para o campo da culpa, da negociação, do draminha. E aí você percebe que muita coisa que você chamava de amor era só hábito. Agora eu quero te contar uma cena muito comum. Talvez você se veja. A pessoa está no trabalho, tem uma demanda que não é dela. O chefe joga como se fosse. Ela fala sim, aí ela fica até tarde. Aí ela vai para casa exausta. Aí ela pensa: um dia vão reconhecer. E passa um ano. Ninguém reconhece. E ela começa a ficar amarga. Começa a falar mal do chefe, do trabalho, da empresa. E com razão, muitas vezes é injusto. Só que tem um ponto de responsabilidade aí que ninguém quer encarar. Você ensinou o chefe que isso era aceitável. Você treinou a empresa. Você virou o padrão. E aí, quando você tenta mudar, as pessoas estranham. E aqui entra um truque que ajuda a não entrar em guerra. Você não precisa mudar de um dia para o outro com discurso. Você muda com microdecisões. Você começa respondendo: eu consigo entregar isso até tal hora. Depois disso, amanhã. Você começa falando: eu posso fazer isso, mas isso aqui não. Você começa perguntando: qual é a prioridade real? Porque muita coisa que chega como urgente não é urgente. É só falta de organização do outro. E, de novo, o caos do outro não é sua dívida. Agora vamos para o núcleo do autoabandono. Ele quase sempre nasce de um medo de rejeição. E medo de rejeição é um medo antigo. Você pode chamar de medo de ficar sozinho. Você pode chamar de medo de não ser amado. Você pode chamar de medo de ser descartado. O nome muda, mas a sensação é igual. É um frio no estômago. É uma ansiedade de ser visto como insuficiente. E aí, para não sentir isso, você faz. Você dá. Você cede. Só que existe uma ironia. Quanto mais você se abandona para ser aceito, menos você é respeitado. E eu sei que isso parece injusto, mas é assim que funciona na prática social e emocional. Respeito nasce de autorrespeito, não de servidão. Quando você se trata como alguém opcional, o mundo te coloca na prateleira de opcional. Quando você se trata como alguém valioso, o mundo começa a ajustar. Não é mágica, é coerência. Agora vamos tocar num ponto que eu considero um dos mais importantes. O autoabandono não é só dizer sim. Ele é também mentir sobre o que você sente. Você está magoado e diz que não está. Você está cansado e diz que está tudo bem. Você está irritado e diz que está tranquilo. E isso parece bonito, mas é corrosivo. Porque você se desconecta de você. E quando você se desconecta de você, você vira fácil de ser conduzido. Você vira fácil de ser explorado. Você vira fácil de ser manipulado. Então, a primeira forma de voltar para a bondade real é voltar para a honestidade simples. Honestidade com você. Você não precisa falar tudo para todo mundo, mas você precisa parar de mentir para si mesmo. Você pode até não confrontar alguém naquele momento, mas dentro você precisa admitir: eu não gostei. Isso me passou do limite. Eu não quero repetir. Porque se você não admite, você repete. E agora eu quero te dar um guia prático de precificação, porque isso é um lugar onde o autoabandono aparece de forma quase matemática. Primeiro ponto: preço não é só custo. Preço é energia, tempo, risco, responsabilidade, anos de prática, desgaste emocional. Segundo ponto:
Quem paga não está pagando só uma entrega, está pagando a segurança de que você sustenta o que promete. Terceiro ponto. Se você cobra com vergonha, você está comunicando que aquilo não vale. E o outro sente. Mesmo que ele não saiba explicar, ele sente. Quarto ponto. Se você quer fazer uma condição especial, faz por decisão, não por culpa. Quinto ponto. Você pode ter uma política clara. Tipo, eu tenho um preço cheio. Eu tenho um preço social para casos específicos. Eu tenho parcelamento. Mas isso é regra. Não é improviso emocional. Porque improviso emocional vira desconto para aliviar a ansiedade. E aí você não está ajudando ninguém. Você está alimentando o seu medo e chamando isso de generosidade. E eu sei que isso é duro. Eu estou repetindo porque é uma virada de chave. Agora vamos falar de bondade em família, porque aí a coisa fica mais pegajosa. Em família, o autoabandono costuma vir vestido de lealdade. A pessoa acha que se ela disser não, ela é ingrata. Ela acha que se ela se priorizar, ela é egoísta. Ela acha que se ela sair do papel de cuidador, ela está traindo. Só que tem uma pergunta que resolve metade da confusão. Lealdade a quê? Lealdade ao amor ou lealdade ao padrão? Porque tem família em que o padrão é abuso emocional. A família chama de brincadeira. A família chama de jeito. A família chama de sinceridade. E você passa anos engolindo para não ser o chato. E aí você vira um adulto que não sabe se defender. Então eu vou ser bem concreto. Se na sua família existe piada que te humilha, isso não é carinho. Se existe invasão constante, isso não é cuidado. Se existe chantagem afetiva, isso não é amor. Isso é controle. E controle é sempre uma tentativa de não lidar com medo. E aqui você precisa aprender uma coisa. Você não vai convencer todo mundo. Você só precisa se posicionar. Posicionamento não é briga, é limite. Você fala, eu não aceito esse tipo de comentário. Você fala, eu não vou discutir se você falar nesse tom. Você fala, eu vou embora se continuar. E você cumpre. Porque o limite sem consequência vira pedido. E pedido educado é ignorado por quem está acostumado a mandar. Agora, eu quero voltar para o tema central e deixar ele mais afiado. Qual é a diferença brutal entre bondade e autoabandono? Na bondade, você dá sem perder o centro. No autoabandono, você dá e perde o centro. E depois você tenta recuperar o centro cobrando dos outros o que você mesmo não se deu. Isso aparece em frases tipo, depois de tudo que eu fiz por você. Essa frase é um alarme. Porque ela revela que você estava guardando recibos. E quando você guarda recibo, não é bondade. É troca. É comércio emocional. E comércio emocional quase sempre dá ruim, porque ninguém combinou os termos. Agora eu quero explorar uma coisa que quase ninguém fala. Autoabandono tem ganho. Tem benefício escondido. Sim, tem. E se você não enxergar o benefício escondido, você não sai. Você fica tentando mudar e voltando. Vou te dar alguns benefícios comuns. Você evita a culpa de dizer não. Você evita o desconforto de ser desaprovado. Você evita a responsabilidade de escolher o que quer de verdade. Você ganha a identidade de bom. E identidade de bom dá uma sensação de segurança moral. Você ganha a licença de reclamar. Você ganha um lugar. O lugar do indispensável. E esse último é muito perigoso. Tem gente que precisa ser indispensável porque tem pavor de ser só humana. Ser só humana significa que você pode ser deixada. Ser só humano significa que você não controla. Então você vira indispensável. Você vira a pessoa que resolve. A pessoa que segura tudo. A pessoa que dá conta. Só que isso cansa. E quando você quebra, todo mundo estranha. Porque você virou um pilar e ninguém mais desenvolveu a própria força. Então, se você se identificou com isso, aqui vai um desafio bem simples e ele vai mexer com seu ego. Seja útil sem ser indispensável. Ajude sem virar muleta. Faça o bem sem ser explorado. E isso exige que você aceite uma coisa. Às vezes o outro vai se frustrar
Às vezes o outro vai se virar, às vezes o outro vai aprender. E isso é bom. Agora vamos para uma prática que eu gosto muito porque ela reduz drama. Ela chama pausa. Quando alguém te pede algo, você não responde na hora. Você diz, vou ver e te falo. E pronto. Isso te dá tempo de sair do reflexo do autoabandono e entrar na escolha da bondade. Porque autoabandono é rápido. Ele é um sim automático. Bondade madura tem tempo. Ela olha, sente, escolhe. E se você for como a maioria das pessoas, você vai descobrir uma coisa engraçada. Metade das coisas que te pedem nem é importante. A pessoa pede no impulso, você se mata, entrega, e no dia seguinte ela nem lembra. E você fica com a carga, e ela segue. E isso vira ressentimento. Então a pausa já corta metade do problema. Agora eu quero falar de um outro ponto que parece pequeno, mas muda tudo no amor próprio. É aprender a não se explicar demais. Autoabandono se explica porque tem medo de ser mal interpretado. E no fundo, ele se explica porque quer permissão. Ele quer que o outro diga, tudo bem. Só que se você depende do tudo bem do outro, você não é livre. Você vira refém. Então, quando você disser não, pratique dizer em uma frase: eu não vou conseguir, eu não posso, eu não quero, eu já tenho compromisso. Eu prefiro não, e pronto. Vai dar um vazio, vai dar uma vontade de completar, vai dar uma vontade de justificar. Segura. Esse vazio é você se desintoxicando. Agora vamos entrar em saúde de novo, mas de um jeito mais realista. Existe uma linha direta entre viver se traindo e viver com o sistema nervoso ativado. O corpo não sabe diferenciar muito bem ameaça física de ameaça social. Então, se você está o tempo todo tentando evitar desaprovação, você está o tempo todo em alerta. Alerta constante gasta energia. E quando você gasta energia demais, você tenta compensar com comida, com dopamina barata, com distração, com procrastinação, com bebida, com qualquer coisa que desligue um pouco. Aí você se culpa por isso também. E você entra num ciclo. Autoabandono cria ciclo. Bondade madura cria estabilidade. E a estabilidade aqui não é ficar parado, é ter eixo. Agora eu quero te dar mais exemplos, porque quanto mais exemplos, mais fácil você se reconhecer. Exemplo 1. Você empresta dinheiro que você não pode emprestar. Não porque você é generoso, mas porque você tem medo de ser visto como mesquinho. Aí você empresta. A pessoa atrasa. Você não cobra. Você fica com raiva. Você se sente trouxa. Você promete que nunca mais. Na próxima vez, você empresta de novo. Isso não é bondade. Isso é medo de desaprovação. Bondade madura seria: eu não posso emprestar. Ou então, eu posso emprestar este valor e com este combinado. E se não cumprir, não repete. Exemplo 2. Você aceita um convite que você não quer aceitar, porque você não quer magoar. Você vai. Você fica lá com a cabeça longe. Você volta cansado. Você perde seu domingo. Você reclama mentalmente, a pessoa nem percebe, e você se chama de idiota. Isso não é bondade. Isso é falta de autonomia. Exemplo 3. Você assume uma tarefa no trabalho que não era sua. Você faz porque quer ser visto, quer ser reconhecido, quer ser promovido. Até aí tudo bem, o desejo de crescer é legítimo. Só que você faz sem conversar, sem alinhar, sem negociar, sem colocar prazo, e vira exploração. Aí você odeia o trabalho. Isso não é bondade. Isso é falta de negociação. Exemplo 4. Você fica ouvindo o desabafo de alguém por horas, sempre, sem nunca ser ouvido. Você vira depósito emocional. Você sai pesado. Você não tem espaço para você. E você diz que é empatia. Empatia sem limite vira autoabandono. Exemplo 5. Você perdoa uma traição, uma mentira, uma falta grave, sem que o outro mude nada. Você perdoa porque tem medo de perder. E chama isso de amor. Isso não é amor, isso é pânico. E aí você pode me perguntar: então qual é o caminho?
O caminho é construir um tipo de amor próprio que não é discurso e não é narcisismo. É responsabilidade interna. Responsabilidade interna é você parar de terceirizar o seu valor. É você parar de esperar que o outro te trate bem para você se tratar bem. É você parar de esperar que o outro te respeite para você se respeitar. Isso parece óbvio, mas não é. Porque muita gente vive como se a validação do mundo fosse o oxigênio. E eu quero falar de um detalhe que muda muita coisa. Quando você começa a se respeitar, não é que tudo vira flores. Às vezes a vida dá uma piorada antes de melhorar. Porque quando você muda o seu padrão, você mexe no sistema. E o sistema reage. O trabalho reage. A família reage. O parceiro reage. Os amigos reagem. E você vai sentir aquela voz. Tá vendo? Era melhor ficar quieto. Só que isso é o sistema tentando te puxar de volta. E aqui entra coragem. Coragem não é falta de medo. Coragem é sentir medo e não se trair. E deixa eu colocar mais uma autocorreção aqui. Eu falei de coragem e parece palavra grande. Mas coragem na prática é coisa pequena. É você dizer não numa frase. É você cobrar o valor certo e aguentar o silêncio do outro. É você desligar o celular e descansar sem pedir desculpa. É você não responder na hora. É você não se justificar. É isso. Agora eu quero te dar um exercício que parece bobo, mas funciona porque ele mexe com a identidade. Por uma semana, observe quantas vezes você pede desculpa sem ter feito nada errado. Desculpa incomodar, desculpa perguntar, desculpa mandar mensagem, desculpa existir. Isso é autoabandono em forma de linguagem. E quando você perceber, troca por outra coisa. Obrigado por esperar. Obrigado por entender. Ou então não fala nada. Só pergunta. Isso vai reprogramando seu lugar no mundo. Agora vamos falar do tipo de bondade que eu considero a mais rara. A bondade que sabe dizer não com amor. Porque tem gente que diz não com agressividade. Isso é defesa. E tem gente que diz sim com medo. Isso é autoabandono. O não com amor é esse aqui. Eu gosto de você. Eu respeito você. E eu não vou fazer isso. Eu entendo sua necessidade. E eu não vou assumir. Eu posso te ajudar de outro jeito. Ou não posso ajudar. Isso é amor adulto. Agora deixa eu colocar um ponto de equilíbrio, porque eu não quero te jogar para o outro extremo. Existe gente que usa essa conversa para virar egoísmo com verniz. A pessoa começa a falar, agora eu me priorizo. E ela vira incapaz de consideração. Ela vira incapaz de reciprocidade. Ela vira incapaz de qualquer renúncia saudável. E renúncia saudável existe. Existe dia que você ajuda e é inconveniente mesmo. Mas você escolhe porque faz sentido. Você escolhe porque é alinhado com seus valores. Você escolhe porque você tem energia. Você escolhe porque você quer. A diferença não está no desconforto, porque às vezes ajudar dá trabalho. A diferença está no motivo. Se o motivo é medo, é prisão. Se o motivo é escolha, é maturidade. Então a pergunta que eu quero que você leve e que você use como filtro é essa. Eu estou fazendo isso por amor ou por medo? E aqui eu vou te dar um detalhe que pode confundir. Tem gente que fala, mas eu não sinto medo, eu só sinto obrigação. Obrigação é medo disfarçado, medo de julgamento, medo de culpa, medo de punição social, medo de ser visto como ruim. Então, se você sente obrigação, pergunta, o que eu acho que vai acontecer se eu não fizer? E você vai descobrir o medo. Agora, eu quero falar sobre algo que o professor Hélio costuma trazer e que eu acho útil se a gente traduzir direito. Ele fala muito sobre coerência interna. E coerência interna, para mim, é quando seu comportamento não contradiz sua dignidade. Você pode ser gentil e coerente. Você pode ser firme e coerente. O incoerente é você se tratar mal e exigir que o mundo te trate bem. O incoerente é você se dar migalha e esperar banquete. O incoerente
É você se abandonar e depois ficar indignado porque o outro te abandonou. E de novo, não é culpa, é ajuste. E ajuste não é se punir, ajuste é aprender. Agora eu quero te dar um roteiro de conversa para situações reais, porque eu sei que muita gente trava justamente na fala. Situação 1. Alguém te pede um favor repetido. Você diz: eu percebi que isso tem virado um padrão. Eu não vou conseguir continuar ajudando desse jeito. Se a pessoa insiste, você diz: eu entendo, mas minha resposta é não. Se a pessoa tenta te culpar, você diz: eu aceito que você fique chateado, mas eu não vou mudar. E pronto. Situação 2. Cliente pedindo desconto. Você diz: eu consigo facilitar no pagamento, mas o valor é este. Se ele insiste, você diz: eu entendo, mas não consigo reduzir. Se ele tenta comparar, você diz: tudo bem você buscar outra opção. Isso é dignidade. Situação 3. Família invadindo. Você diz: eu não vou falar sobre isso. Se insistir, você diz: se continuar, eu vou encerrar a conversa. E encerra. Simples, doloroso às vezes, mas simples. Agora, a parte mais difícil disso tudo não é falar, é sustentar. Sustentar a reação, sustentar a cara feia, sustentar o silêncio, sustentar a acusação. Porque a pessoa que vive em autoabandono quer evitar desconforto imediato. Então, para sair, você vai ter que tolerar um pouco de desconforto. Não tem como pular essa fase. Só que tem uma boa notícia. O desconforto diminui com repetição. Seu cérebro aprende, seu corpo aprende. E um dia você vai dizer não e vai ser só isso. Um não. Sem terremoto interno. Agora eu quero trazer uma imagem nova, sem cair nas metáforas batidas. Imagina que você tem um orçamento de energia por dia, tipo um saldo. E esse saldo não é infinito. Quando você gasta tudo com coisas que você não quer fazer, você chega no fim do dia sem saldo para o que realmente importa. Aí você começa a viver uma vida de segunda linha. A vida principal fica para depois. Autoabandono é isso. É gastar seu saldo na vida dos outros e deixar a sua para sobrar. Bondade madura é você usar seu saldo com inteligência. Você ajuda onde faz sentido e você se preserva para continuar existindo inteiro. Agora vamos para um ponto que pouca gente fala, mas é essencial. Autoabandono é um tipo de violência. Não parece, mas é. É violência porque você está se empurrando para um lugar onde você não quer estar. É violência porque você está calando sua verdade para manter uma imagem. É violência porque você está treinando seu corpo a ignorar sinais. E isso tem consequência. A consequência não é castigo. É efeito. Você fica menos criativo. Você fica mais ansioso. Você fica mais irritado. Você fica mais cansado. Você fica mais pobre em energia e muitas vezes mais pobre em dinheiro. E eu estou falando isso com cuidado. Porque eu não quero que você vire supersticioso. Eu quero que você seja prático. Se você vive se desrespeitando, você toma decisões piores. Você aceita trabalho ruim. Você escolhe parceiro ruim. Você mantém amizade ruim. Você se trata mal. Isso tudo gera resultado ruim. Não tem mistério. Agora eu quero fazer um exercício mental com você, mas de um jeito bem realista. Não é para fantasiar. É para observar. Pensa na sua semana típica. Quantas coisas você faz por obrigação? Quantas coisas você faz por medo? Quantas coisas você faz para não ser mal visto? E agora pensa no contrário. Quantas coisas você faz por vontade? Quantas coisas você faz por valor? Quantas coisas você faz porque você escolheu? Se a primeira lista está muito maior, você já sabe o que está acontecendo. Você está vivendo mais como reação do que como escolha. E a meta não é virar alguém que só faz o que quer. A meta é virar alguém que sabe diferenciar vontade real de medo disfarçado. Agora, eu quero trazer um ponto que ajuda muito na prática. Existe uma diferença entre ser bom e ser fácil. Ser bom
é ter caráter. Ser fácil é não ter limite. Ser fácil pode parecer bondade, mas não é. Ser bom inclui dizer não quando necessário. Ser bom inclui se afastar do abuso. Ser bom inclui não participar de acordos injustos. Ser bom inclui cobrar o justo. Porque cobrar o justo não é roubar, é sustentar troca limpa. Agora, deixa eu falar do autoabandono no trabalho de forma ainda mais direta. Tem gente que se mata para ser querido, mas não para ser respeitado. E o mundo corporativo, o mundo de negócio, muitas vezes responde a respeito, não a carência. Então, se você quer prosperar, você precisa parar de trabalhar por migalha de carinho. Trabalha por valor. Trabalha por entrega. Trabalha por construção. E, ao mesmo tempo, aprende a se apresentar com dignidade. Dignidade é você não implorar. Dignidade é você não se diminuir. Dignidade é você não pedir desculpa por cobrar. Dignidade é você não aceitar ser tratado como opção. Agora eu quero falar de um detalhe que é quase um segredo. Quando você para de se abandonar, você começa a ficar mais interessante. Sabe por quê? Porque você para de ser previsível. Pessoa em autoabandono é previsível. Ela sempre diz sim. Então o mundo usa. Pessoa com limite é uma pessoa que tem borda. E borda cria respeito. E isso muda o amor também. Tem gente que perde atração não porque você não é bonito, não porque você não é legal, mas porque você não tem borda. Você é disponível demais. Você é fácil demais. Você é adaptável demais. Você não tem centro. E isso, no fundo, dá uma sensação de vazio, porque o outro sente que está com alguém que não está consigo. Então, se você quer ser amado de um jeito melhor, você precisa parar de ser amado por utilidade. Você precisa ser amado por presença. E presença nasce de você estar inteiro. Agora eu vou entrar num ponto que pode te incomodar. Às vezes o bonzinho não é só vítima. Às vezes ele é controlador. Como assim? Ele controla pelo sacrifício. Ele faz tudo e depois usa isso como poder moral. Ele não pede diretamente, mas ele faz o outro se sentir em dívida. Isso é controle. Só que é controle por baixo, não por cima. E isso destrói relação, porque ninguém aguenta viver devendo. Então, se você se reconhece nisso, respira. Não é para se punir, é para crescer. A saída é clareza. Se você quer algo, pede. Se você não quer fazer, não faz. Se você quer ajudar, ajuda sem cobrar emocionalmente depois. Isso limpa tudo. Agora eu quero trazer uma parte bem prática de reeducação emocional, porque autoabandono tem uma raiz forte em culpa. E culpa é uma emoção que confunde muito. Culpa pode ser sinal de consciência quando você fez algo errado. Mas culpa também pode ser hábito quando você apenas se posicionou. Então você precisa diferenciar culpa real de culpa condicionada. Culpa real é: eu fiz mal a alguém. Culpa condicionada é: eu não fui conveniente. E se você é uma pessoa que viveu anos sendo conveniente, qualquer limite vai acionar culpa condicionada. Aí você pensa: estou errando. Não necessariamente. Você está mudando. E mudança dá desconforto. Agora vamos falar de uma coisa que ajuda muito a quebrar autoabandono sem virar uma pessoa fria. É aprender a dizer sim de forma mais rara. Quando você diz sim para tudo, seu sim não vale nada. É só reflexo. Quando você aprende a dizer não, seu sim vira presente. E aí, quando você ajuda alguém, aquilo tem peso, aquilo tem intenção. Você não está distribuindo sua vida. Você está oferecendo um pedaço escolhido. E isso é outra energia. Agora eu vou fazer uma digressão rápida, porque eu acho importante. Tem gente que confunde autoabandono com generosidade, porque ela cresceu em ambiente onde existia muita cobrança e pouca troca. Então ela aprendeu que amor vem junto com dívida. Então, para ela, se ela não está devendo, ela não está amando. Isso é triste, mas é comum. E isso cria gente que só se sente bem quando está cansada. Só se sente bem quando está se sacrificando. Porque o sacrifício vira prova de valor.
E aí vem uma pergunta cruel, mas libertadora. Se você parar de se sacrificar, quem você vira? Se você não for o que ajuda, quem você é? Se você não for o forte, quem você é? Se você não for o que aguenta, quem você é? E eu não vou mentir. Essa pergunta dá medo, porque ela toca num vazio de identidade. Só que esse vazio é portal para uma identidade mais real. Uma identidade que não depende de ser útil. E aqui entra um dos pontos mais bonitos da bondade madura. Ela não nasce da falta, ela nasce do transbordamento. Você ajuda porque você tem. Você dá porque você está cheio. E se você está vazio, primeiro você se enche. E se alguém acha isso egoísmo, paciência. Porque no fim, a pessoa que se enche e transborda ajuda mais do que a pessoa que se seca e depois vira amarga. Agora, eu quero trazer isso para uma forma bem concreta de prática diária. Prática 1. Um não por dia. Não precisa ser um não agressivo. Pode ser um não simples. Pode ser recusar um convite. Pode ser não pegar uma tarefa extra. Pode ser não responder na hora. Mas um ato por dia em que você se escolhe. Prática 2. Um sim para você por dia. Pode ser dormir. Pode ser caminhar. Pode ser comer direito. Pode ser estudar. Pode ser trabalhar no seu projeto. Um sim diário que prova para você que você existe. Prática 3. Um momento de silêncio por dia. Porque o autoabandono é barulho, é reação, é urgência. Silêncio te devolve. Prática 4. Revisão de semana. Você olha e pergunta: onde eu me traí? Onde eu me respeitei? Sem drama, só ajuste. Isso em poucos meses muda sua vida de um jeito que muita gente chama de espiritual, mas é só coerência. Agora, eu quero falar do medo de perder pessoas. Porque esse medo segura muita gente. Sim, você pode perder gente. Só que você precisa entender uma coisa. Se uma pessoa só fica quando você se abandona, ela não está ficando com você. Ela está ficando com a sua ausência. E você merece mais do que isso. E eu sei que falar isso é fácil. Viver isso dói. Dói mesmo. Vai ter dia que você vai colocar limite e vai se sentir sozinho. Vai ter dia que você vai cobrar o valor certo e vai perder um cliente. Vai ter dia que você vai dizer não para a família e vai ser julgado. Vai ter dia que você vai se escolher e vai se sentir culpado. Isso é parte do processo. E eu vou te dizer uma coisa que eu não tenho 100% de certeza. Mas eu vejo acontecer muito. Muitas vezes, quando você aguenta essa fase, o mundo começa a te devolver de outro jeito. Você começa a atrair gente que respeita. Você começa a atrair oportunidades melhores. Você começa a ter energia para construir. E não porque o universo virou bonzinho, mas porque você parou de se colocar como opção barata. Agora eu quero falar do tema da bondade com uma frase simples que eu gosto. Bondade sem dignidade vira servidão. Dignidade sem bondade vira dureza. O ponto é unir as duas. Isso é maturidade. Agora eu quero entrar na parte final do roteiro, mas sem aquele tipo de final que fecha como se tudo estivesse resolvido. Porque não está. Isso aqui é treino de vida. E vai ter recaída. Vai ter dia em que você vai dizer sim e depois vai se arrepender. Acontece. Só que agora você vai perceber mais rápido. E esse é o começo da mudança. Então, para você sair daqui com algo bem nítido, eu quero deixar 3 perguntas. E eu quero que você use elas quando estiver prestes a se abandonar. Primeira, se eu fizer isso, eu estou me respeitando? Segunda, se eu não fizer, o que exatamente eu acho que vai acontecer? Terceira, eu estou tentando comprar amor, comprar paz, comprar aceitação. E se a resposta for sim, respira e faz diferente. Agora, antes de terminar, eu vou deixar um recado prático para quem acompanha esse conteúdo e quer apoiar sem gastar a mais. Se você faz compras online e quer manter esse tipo de material saindo, dá para entrar primeiro pelo atlasdaconsciência.com.br.
Você vai cair na loja que você já usa e compra pelo mesmo preço. Só que isso ajuda o projeto a se manter. Sem drama, sem promessa, só uma forma simples de sustentar o trabalho. E agora eu vou te deixar com uma imagem bem direta, sem poesia demais. Imagina você daqui a 1 ano. Não 5, porque 5 é longe e a mente faz filme. 1 ano. Se você continuar dizendo sim por medo, como você vai estar? E se você começar a dizer alguns nãos com dignidade, como você vai estar? Eu não quero que você responda para mim. Eu quero que você responda para você, com honestidade. Porque a linha entre bondade e autoabandono não é uma linha moral, é uma linha de presença. E talvez a pergunta mais importante não seja como eu viro uma pessoa boa. Talvez seja outra. Como eu paro de me tratar como alguém descartável? Fica com isso. E observa hoje, só hoje, qual foi o menor momento em que você se escolheu. E qual foi o menor momento em que você se traiu. Só para ver, só para começar a enxergar.